Olá, acadêmicos! Nesta nossa última semana dessa disciplina de gestão tributária, nós vamos falar um pouco sobre o próprio processo de gestão tributária no município, ou seja, como é que o município arrecada os impostos, qual o instrumento que ele precisa utilizar para fazer a arrecadação e assim por diante. Como vocês já viram anteriormente, o governo do município pode aplicar taxas por algum serviço, pode ter impostos, como tem os impostos, IPTU, ITBI, ISS e assim por diante. Mas como é que é o processo dentro do município? Isso é muito importante. Então, a Constituição Federal de 1988, ela introduziu lá em um determinado artigo que o orçamento ele tem que ser baseado em 3 peças fundamentais. Quais são elas? O Plano Plurianual, popular PPA, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei de Orçamento Anual. Isso para a União? Não. Isso para a União, para os estados e para os municípios. Todos eles fazem o mesmo processo. Então, o que vai acontecer? O que o município vai fazer? O que é o PPA? Plano Plurianual. Então, pelo próprio nome, nós já podemos saber que ele é para mais de um ano, plurianual. Ele é feito para 4 anos, ou seja, um plano de gastos e de receitas para 4 anos. Então, o orçamento, o que é? O orçamento é distribuir as receitas e as despesas. O município tem uma previsão de arrecadar 20 milhões, as despesas dele não podem superar 20 milhões. Então, para isso, ele tem que ter um controle orçamentário. O município tem que ter rigidez nesse controle. Gastos com pessoal, desse montante que ele arrecada, ele tem que gastar no máximo 50%, 47% com pessoal. Antigamente era livre, gastava muito mais. Tinha municípios que chegavam a gastar mais do que ele recebia com pessoas. Imagine, era um absurdo. Mas isso foi controlado no Brasil. O Brasil melhorou bastante nessa questão, principalmente por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o plano plurianual, ele vai estabelecer aquelas despesas e receitas para os próximos 4 anos. Então, todo o governo faz o seu planejamento para os próximos 4 anos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que ela faz? Ela vai dizer exatamente aonde serão aplicadas, quais são as diretrizes do orçamento, como que vai ser arrecadado, quais serão os repasses do governo federal, quais serão os repasses do governo estadual, quais serão as fontes próprias do município e assim por diante. Então essa é a lei de diretrizes orçamentárias, da direção onde será manuseado o orçamento. E a outra peça é a lei do orçamento anual, LOA. Essa é a despesa anual. Ou seja, o município vai arrecadar este ano 100 milhões de reais. Quanto que ele vai gastar em saúde? Quanto está lá, um dos artigos do orçamento diz, neste ano o município vai gastar 22%, por exemplo, 220 mil, 2 milhões e 200, 22 milhões, se for 100 milhões, em saúde. Quanto que ele vai gastar em educação? Tanto. Então, é feito o planejamento anual das receitas e das despesas. O que pode acontecer aí? Pode acontecer o quê? Do governo, ele ter uma previsão de arrecadar num determinado mês lá 10 milhões, por exemplo, e ele arrecadar somente 8. E daí? Ele tem uma despesa maior do que ele vai arrecadar? O que ele faz? Ele pode fazer daí mexer nessa lei, mexer no orçamento para adequar. E logicamente que ele não vai poder gastar mais, não pode se endividar. Pode acontecer o contrário também. Pode ser que tenha superávit. Ele estava previsto em arrecadar 10 milhões e arrecadou 12. Ótimo, que bom que fosse assim.
mas bom para o governo, não para quem paga o imposto, mas para o governo é ótimo. Mas ele arrecadou mais, aí ele pode fazer também uma distribuição. Outra coisa que pode acontecer também, durante a execução do orçamento, foi previsto para a educação 10 milhões. E a educação está precisando de mais dinheiro, ela precisa de 12 milhões. E foi previsto lá para uma outra área, digamos, 5 milhões. E está sobrando dinheiro lá na outra área. Aí o governo pode tirar desta área que está sobrando para pôr nesta que está faltando? Pode, mediante uma autorização legislativa, mediante um manuseio da gestão do orçamento. Então, é possível ele fazer isso sim. Como nós vimos, então, existem inúmeras maneiras de se fazer ajustes no orçamento. E os governos sempre fazem isso, todo governo faz isso. Nós queremos convidar vocês para fazerem as leituras complementares que estão no material de apoio de vocês na disciplina. E aproveitem esse livro que de gestão tributária, dos professores Luiz Antônio e Marco Aurélio. Esse livro é muito bom, esse livro é muito interessante para vocês guardarem na biblioteca de vocês, na biblioteca particular de vocês, e sempre que você precisar de um assunto relacionado à gestão tributária, consultem esse livro. Esse livro é muito importante e vai dar um subsídio enorme para o conhecimento de vocês. Continuem participando dos fóruns, nós queremos agradecer vocês pelo que vocês têm participado até agora e nós estamos à disposição de vocês para ajudá-los naquilo que for melhor para a formação de vocês.